Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 22 de junho. Eu continuo meditando em Apocalipse capítulo 8 e estamos falando então das 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 e o verso 2. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. As 7 trombetas aqui está voltando ao que nós vimos no livro dos selos, os 7 selos, que a gente levou muito tempo para meditarmos nos 7 selos. E possivelmente vamos passar um tempo também meditando nas 7 trombetas. As 7 trombetas são anunciadas pelo 7º selo. O 7º selo, na verdade, é o anúncio das 7 trombetas. O que é interessante, o que é importante aqui é que você tem que ler esse texto, como todos os textos do Apocalipse, em relação aos outros textos da Bíblia, porque a Bíblia não pode se contradizer. Senão, ela não é um livro no qual você vai poder confiar a sua própria vida, a sua espiritualidade. Não no livro, você não confia a sua espiritualidade a um livro, mas a revelação contida no livro. O que a revelação de Deus nos fala sobre trombeta? Primeiro, você precisa entender que não é igual uma trombeta de hoje, e a trombeta aqui quase que não serve para música, ela serve para outra coisa do que a trombeta de hoje. Por exemplo, em Joel capítulo 2 e verso 1 diz: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Muitos pensam que esse dia do Senhor é o último dia, o final de todas as coisas, mas esse dia do Senhor pode ser simplesmente uma convocação do Senhor para o seu povo que anda disperso, e a trombeta vai tocar. É preciso ter temor, ele está dizendo, porque a coisa vai ficar complicada. Então você precisa ouvir o som desta trombeta. Em Sofonia, capítulo 1 e verso 16, está escrito: dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Aqui a trombeta está associada à guerra, à batalha. E você percebe que quando a trombeta está tocando aqui é porque ela está anunciando uma guerra, ela está anunciando um perigo, e é o que as trombetas de Apocalipse também vão fazer. E quando você lê o texto de Apocalipse capítulo 8, você percebe que essas trombetas são divididas em duas partes. A primeira parte fala de catástrofes ligadas à natureza. Já a segunda parte fala de catástrofes ligadas ao mundo espiritual. Que seja a natureza ou o mundo espiritual, ou talvez os dois juntos, nós precisamos ficarmos alertos. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Percebam que esse texto já tem 2000 anos, não é mesmo? Então isso quer dizer que já tem 2000 anos que essas trombetas estão tocando. Mateus capítulo 24 e verso 31. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aqui estamos falando da última trombeta. A última trombeta em Apocalipse também anuncia o retorno de Cristo. Essa trombeta está para tocar a qualquer momento. A gente espera que seja amanhã, né? E olha só o que Paulo vai falar desta trombeta, porque em Mateus 24 é Jesus mesmo falando. Em 1 Coríntios 15, 52 está escrito: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então, aquela história que te contaram que o final dos tempos, a volta de Jesus, se passa em 2 partes, em 3 partes, em muitas partes, não pode ser verdade, porque esse texto está dizendo que num piscar de olhos, os mortos ressuscitam e nós, ou seja, os que estiverem vivos, Paulo pensava até que ele ia estar vivo, né? Serão transformados. Não tem tempo mais depois. Jesus ressuscita os mortos e ele transforma os vivos e vamos estar para sempre com o Senhor e acabou. É a mesma ideia que você encontra em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque das trombetas de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. A mesma coisa que ele diz no famoso capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. Aqui em Tessalonicenses, ele está falando que os mortos também vão ressuscitar primeiro. E em seguida, nós seremos transformados.
Ele diz, esse seguida, logo em seguida realmente, tá, minha gente? Não é, você não tem que esperar 1000 anos ou 3000 anos, é em seguida mesmo. Percebem que a trombeta aqui está servindo para alertar o povo para que ele se prepare para a última trombeta. Porque quando a última trombeta soar, como dizem os nossos amigos no Senegal, Djernatak, ou seja, acabou realmente. Então você precisa acordar hoje, enquanto as outras trombetas estão tocando, as 6 trombetas estão tocando. Porque quando a última trombeta tocar, aí será o fim. Que Deus tenha misericórdia de nós.